Coisa linda! Obrigado, Jesus! Obrigado, Senhor! Aleluia! Lindo! Essa é a última mensagem da série Algo Novo. E lindo, o que será que Jesus quer da gente? A pergunta do vídeo é: o que move a nossa caminhada? O que foi que Jesus viu em nós? Ou qual é o plano que Ele tem comigo? Oh, lindo, eu quero muito que você tenha essa resposta. E ela vai chegar. Mas você vai ter que saber que quando a resposta chegar, você vai ter que tomar uma decisão. Então, senta, relaxa e presta atenção. Antes de começar, eu só vou te pedir um favor. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Isso ajuda que o YouTube entregue para mais pessoas. Eu imagino que nessa altura do campeonato o canal já está mais longe. Estamos mais perto de alcançar a marca dos 10 milhões, que será histórico. E é o nome de Jesus que está indo mais longe. Não é um canal para falar sobre fatos da minha vida, no que eu faço de bom ou de errado, mas sobre o que Jesus tem o poder para fazer. Então, meu lindo, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal. Ativa o sininho, você não esquecer. E entra no nosso grupo de WhatsApp. Eu vou deixar o link depois aqui embaixo também. E é isso, é nóis, top. Vamos pro vídeo. Eu gosto desse silêncio. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 14, versículo de número 21. A gente vai resolver algumas coisas nessa mensagem. Primeiro, a confirmação da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos entender o que é cada um e quão importante é para nós. E vamos ter uma descoberta impressionante, que é o que Jesus quer com a gente. Que talvez você pode até saber, mas não consegue dizer com palavras. Mas Ele quer algo com você, que é com todo mundo igual. E por último, não, o último deixa por último, porque daí é spoiler demais. Diz a Bíblia: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Continua. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Continua. E disse Judas, não Iscariotes: Senhor, como é isto que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e iremos a Ele, e faremos a nossa morada nele. Ai,
irmão do céu, é coisa demais para uma mensagem de 20 minutos. Mas nós vamos tentar, porque temos muita coisa envolvida. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que se obedecemos, então somos salvos. E aqui o que lemos não fala que a obediência traz salvação. A obediência traz outra coisa, que a salvação, o que traz é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário e o nosso arrependimento genuíno dos nossos pecados. Não é o que a gente faz, é o que Ele fez. Isso começa a quebrar paredes de religiosidade que temos, quando achamos que nós somos o dono da salvação, que nós mandamos na salvação. Então o seu conjunto de regras eu consigo seguir, então eu consigo dizer de boca cheia e orgulhoso: eu consigo, eu sou salvo. E não. O que a Bíblia vai dizer é que quem é obediente é sinônimo de uma coisa, é sinônimo de quem ama o Senhor. Então, amar é sinônimo de obedecer. Então veja, começamos uma jornada agora mais simples de compreender. Se eu amo, eu obedeço. Agora, o que acontece para aqueles que amam e obedecem? A Bíblia vai dizer: Ele se manifesta a nós. Eu posso pelo menos um sorrisinho nessa parte? Há uma promessa. A promessa é: se vocês me amam, me obedecem, eu amarei vocês, o meu Pai vai os amar e nós nos manifestaremos a vocês. Aleluia! Então, agora temos a primeira razão para saber o que Jesus quer com a gente. E a primeira coisa que Jesus quer é se manifestar a você. Como assim, David? Exatamente. Jesus quer que você o conheça melhor. Vamos continuar. É só o começo. Só que a Bíblia continua. Jesus está ensinando os discípulos, está instruindo eles. Então Judas Iscariotes pergunta: Jesus, que história é essa de se manifestar a nós e não ao mundo? Em outras palavras, ele está dizendo: tem tanta gente, por que o Senhor está escolhendo a quem o Senhor vai se manifestar? E aí Jesus vai dizer de novo: aquele que me obedece, que guarda a palavra do meu Pai. Você entende que está separando as coisas? O Pai, o Filho. Versículos antes ele está dizendo que o Consolador será enviado, o Espírito Santo. Então nós temos três claramente, mas olha, ele está dizendo de novo: os que me amam, guardam a minha palavra, então a estes eu me manifestarei. Ele está dizendo: eu vou aparecer a eles. Só que daí ele continua dizendo: e faremos nele a nossa morada. Então, vamos voltar aos princípios do Evangelho. Eu sou um evangelista. Eu preciso te deixar tudo muito claro para que você não tenha dúvida e que você se torne inexcusável da palavra, que é nunca poder dizer que você não sabia. A primeira coisa que a gente precisa entender é: Deus é real, mas Ele só se manifesta com quem o ama. Ele só aparece para quem o teme e o obedece. Então, se você deseja ser alvo da manifestação do Eterno, você vai ter que conhecer a sua palavra, você vai ter que meditar e guardar ela no teu coração, e então esse será o sinal para que o céu desça sobre você. Ele me ama porque entende os meus mandamentos e a minha palavra. Então a Bíblia diz que Deus vem e se manifesta.
Aleluia! Então veja, estamos dentro de uma caminhada boa. Chegamos num lugar onde eu sei o que eu preciso. É quando nós, os seres humanos, chegamos numa encruzilhada da vida e dizemos: eu já sei, eu não sou feliz sem Ele, tem um vazio dentro de mim, falta algo na minha vida. Aí a gente corre para o joelho e diz: Jesus, eu reconheço que Tu é o meu Salvador, me perdoa. Sabe, Jesus, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, aleluia. E aí a Bíblia diz que o que acontece? Ele se manifesta. E aí abre uma oportunidade linda. Ele se manifesta, o Pai desce, o Espírito Santo entra e nos transforma em uma morada. Eis que eu estou à porta e bato. O que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Então sabemos duas coisas que Jesus quer: se manifestar, habitar, e o terceiro, e o mais importante, que muda toda a nossa história e para sempre, é porque o terceiro constrange. Ele quer se relacionar com você, conversar com você, se envolver em todos os detalhes da sua vida e transformar toda a tua história. E isso é o que nos constrange, porque aprendemos a vida toda que o Deus que cremos é um Deus distante que mora no céu. A vida toda oramos como se Deus estivesse a milhares de quilômetros da gente. Levantamos a cabeça e olhamos para cima. Oramos sempre com muito pavor e às vezes até mesmo falta de fé. Por quê? Porque nós não temos relacionamento com Ele. E veja, o que eu aprendo no texto é que o que a Bíblia chama de obediência gera uma palavra chamada intimidade. Se eu obedeço, Ele se manifesta, Ele entra e a gente se torna íntimo. E essa é a melhor parte da vida com Jesus, porque é aqui que as coisas começam a fazer sentido de verdade. O que eu mais amo do Evangelho é a simplicidade dele. Eu amo teologia, mas às vezes me incomodo quando tentam complicar algo que é simples demais. Era como se você pegasse uma reta e tentasse encher-la de curva para chegar no mesmo lugar. Não, o Evangelho, ele é simples e objetivo. Jesus foi a pessoa mais concisa da Bíblia. Todas as palavras dele são diretas e objetivas. E ele está deixando claro: eu quero morar em vocês. Mas eu não vou morar se você não me obedecer. Eu não vou morar se você não amar o meu nome. Eu vou te esperar. E aqui é uma coisa que constrange a vida da gente. E eu me lembro muito de quando comecei a pregar o Evangelho, que eu parecia uma manteiga derretida. Eu não sou chorão. O que vocês estão rindo? Mas eu me lembro de que quando eu comecei a pregar, as coisas que eu vivia era tão absurdo que parece assim que pra você ter uma noção, eu escrevi um livro na época que eu não sei nem se existe esse livro mais em algum lugar, chamado O Deus que me faz chorar. E eu vou te falar o porquê. Porque quando eu era mais menino, quando eu era mais garoto, eu não tentava explicar tudo que eu ouvia, eu apenas ouvia. Então Deus não falava comigo no culto, Deus não falava comigo de maneira... Não, Deus falava comigo o tempo inteiro e em todos os lugares. Eu ouvia Deus claramente. Por quê? Porque eu estava vivendo algo de muita intensidade, o que havia sido muito perdoado. E quem é muito perdoado ama muito mais. Então as pessoas diziam para mim: David, você não pode chorar tanto quando você prega. E eu dizia: mas como eu consigo? Eu não aguento.
Quando eu vejo, eu já estou me derretendo, porque não está fora o que eu estou pregando, está dentro de mim. Eu ouço a voz dele, e aí eu comecei a passar muita vergonha. Eu me lembro de que, duas histórias. Uma foi na panificadora. Irmão, eu sou apaixonado por comer coxinha, eu gosto de comer coxinha. Eu gosto da coxinha, fitness, com ketchup, maionese. Eu gosto. E eu me lembro que tem uma panificadora na rua da minha casa, que tem a melhor coxinha da nossa cidade. Irmão, um belo dia, eu estou entrando na padaria para pegar a tal da coxinha. Quando eu pego a coxinha na fila e coloco no pacotinho, eu começo a chorar. O Espírito Santo começa a falar comigo sobre coisas que eu não preciso falar com você aqui agora. Mas quando o Espírito Santo começou a falar comigo, eu comecei a chorar. Porque Deus nunca quis que eu fosse um pregador, Deus só queria que eu fosse amigo dele. Deus não queria que eu fosse famoso, Deus queria que eu fosse amigo dele. Ele não morreu na cruz para que eu fosse bem sucedido, ele morreu na cruz para que eu pudesse ser amigo dele. E essa é a parada. A única coisa que Jesus quer com você, meu lindo, é ser teu amigo. Porque só quando é amigo que é poderoso, que pode mudar a vida de alguém. Então, lindo, começamos a voltar no princípio do Evangelho. Ele não quer porque você é bonito, ele não quer porque você tem linhagem, ele não quer porque você é rico, porque você é escolhido, porque você é o cara. Não, não, não. Ele quer porque ele é maravilhoso e escolheu você para ser amigo dele. Lindo, olha para alguma pessoa perto de você e fala assim: ei, lindo, Jesus quer ser teu amigo. Tem que respeitar. Sabe qual é o problema? A gente amadurece muito rápido. E o nosso amadurecimento é perder a dependência de Deus. A gente orava de um jeito, hoje ora de outro. A gente sentia Jesus numa música, hoje a gente precisa de uma orquestra. A gente ouvia Jesus numa frase, hoje a gente precisa de 3 horas para conseguir ouvir um pouco. Sabe por quê? Porque a gente está perdendo o principal da vida no Evangelho: o relacionamento com Jesus. Eu sempre volto no mesmo lugar. Jesus nunca fez algo para que eu fosse um pregador conhecido. Tudo o que ele fez foi porque ele queria ser o meu amigo. E isso sabe desde quando? Desde o Éden. Deus não estava preocupado com as frutas. Deus não estava preocupado com os lagos, com os riachos. Deus não estava preocupado com os animais. Deus nunca desceu para falar com o animal. Deus nunca desceu para comer uma fruta de uma árvore. Deus nunca desceu para pegar uma flor do jardim, não. Todas as vezes que Deus desceu no jardim foi para falar com o homem. Irmão, Deus fez a coisa mais perfeita do mundo e se interessou por aquela que pecaria. Eu não consigo explicar. Ele foi no Adão, e a Bíblia diz que Adão pecou. Deus desceu no mesmo horário, do mesmo jeito. Na viração do dia, ele desceu e ele pergunta: Adão, aonde você está? Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou no mesmo lugar. Eu não mudei absolutamente nada. O interesse de Deus desde sempre é se relacionar com a gente. É que a gente quer explicar tudo. Deus fala, a gente, será que é a palavra de conhecimento? Será que é a palavra de sabedoria? Será que é a palavra de profecia? O que é, será? E a gente tenta explicar. Não, irmão, o que Deus quer com a gente é uma coisa chamada simplicidade. Eu estou lendo um livro essa semana, e eu estou no meio do livro, lendo, apaixonado pela leitura. E aí começou a contar a história de 2 pastores que estavam indo para a casa de um irmão e um casal. E quando eles estavam no carro, o Senhor Jesus falou no coraçãozinho dela isso aqui, ó: quando você chegar vai ter uma geladeira nova. E aí na hora ela falou: Senhor, o que isso significa? Me dá a interpretação. E aí ela falou para o esposo: o Senhor falou comigo que quando a gente chegar lá vai ter uma geladeira nova. O que será que isso significa? Será que isso é uma palavra de conhecimento? Será que isso é uma palavra de sabedoria? Porque daí vem a teologia de alguns que diz que Deus não fala mais nesse tempo, que não existe mais revelação. Mas a palavra que eu acredito é: eu falo com as minhas ovelhinhas, as minhas ovelhinhas ouvem a minha voz e me seguem. Pronto, ele fala. Eu creio com todo o meu coração, porque sei que já ouvi e o ouço.
Agora, chegaram na casa do casal. Quando chegaram lá, a mulher levou eles na cozinha e mostrou orgulhosa a geladeira nova e disse: olha a minha geladeira. E aí ela olhou para a geladeira e falou: era uma geladeira mesmo. Irmão, sabe o que é isso? Simplicidade. Deus não queria falar nada, só queria que ela soubesse que ia ter uma geladeira lá esperando nova. Você diz: mas qual que é o propósito disso? Amigo. Você não liga para um amigo às vezes para contar nada, só para puxar conversa? Você não puxa conversa do nada com quem você ama. Irmão, o Deus que você serve quer ser teu amigo, de puxar conversa com você e de não te ocultar o que está acontecendo na terra. Eu vou melhorar. A Bíblia diz que quando Deus manda 2 anjos para destruírem Sodoma e Gomorra, eles passam pela casa de Abraão. Quando passa pela casa de Abraão, a Bíblia diz que Abraão não sabe o que Deus vai fazer com o sobrinho dele, que é Ló, e com a cidade. Mas quando os anjos estão passando, o Senhor fala: volta, ele é meu amigo, eu não vou conseguir não falar para ele, volta. Eles voltam e contam para Abraão. Lindo. Eu quero que você volte a esse relacionamento, porque é esse lugar que eu preciso voltar todos os dias. Irmão, nunca foi sobre bater 10 milhões de inscritos, não, irmão. Nunca foi sobre púlpito, nunca foi sobre isso, André, nunca foi. Eu não comecei amando Jesus porque Ele ia fazer algo. Eu comecei amando Jesus porque no dia que eu precisei, Ele foi o único amigo que apareceu. E Ele é o último amigo a ir embora. E Ele só vai quando você manda embora, senão Ele fica. Ele se relaciona. Sabe, hoje eu fiquei pensando umas loucuras no quarto. Fiquei pensando, a minha esposa é a mulher da minha vida, eu amo ela, e eu sei exatamente o que eu faço para ela se sentir amada. Minha esposa gosta de 2 coisas: tempo de qualidade. E ela gosta de presente. Tudo certo. Eu vou só perguntar para não parecer tonto: quem aqui já ouviu sobre as 5 linguagens do amor de Gary Chapman? Quem nunca ouviu? Eu vou fazer um resumo rápido. As 5 linguagens do amor são as formas que o ser humano se sente amado através de atos do outro. Então tem atos de serviço, que é a pessoa que se sente amada quando é servida. Tem toque físico, que é a pessoa que se sente amada quando é tocada, abraçada, beijada. Tem presente, que é a pessoa que se sente amada quando recebe presente. Tem a palavra de afirmação, que é quando alguém recebe elogio, diz que você está bonita, bonito, e top, aquela coisa toda. E tem tempo de qualidade. São 5 linguagens. Aí hoje, por um acaso, eu estava no quarto falando com Jesus, e eu pensei: e Jesus? Qual será que é a linguagem do amor dele? Que ele é meu amigo. Eu tenho que saber o que ele gosta. E eu já sei pela palavra que ele ama os que o obedecem. Só que eu fiquei pensando: será que a linguagem de amor de Jesus seria palavra de afirmação? O que você acha? Sim ou não? Eu acho que não. Eu acho que não, porque Jesus não precisa ser afirmado daquilo que a sua identidade está segura. Ele sabe que Ele é o Filho de Deus, Ele sabe que Ele é o mais poderoso, Ele sabe, Ele não precisa. Então por que não o adoramos? O adoramos para lembrar quem Ele é, não para que Ele tenha certeza do que Ele é. Ele já sabe. Então acho que não. Aí fiquei pensando, será que é serviço? Aí a gente, claro, ativismo, servir, não. Eu acho que quando Jesus diz que maior é quem serve à mesa do que quem está à mesa, Ele diz: eu sou o que serve. Quem serve normalmente serve. Então se você o servir, você só está replicando o que Ele é, não está fazendo nada novo. Então eu acho que não. Tudo expressa, mas não acho que é o que me pega mais. Aí fiquei pensando, toque físico? Não, porque se Ele é onipresente e está em todos os lugares, toca em tudo. Então o toque não o altera.
Acho eu. Veja, eu não estou dizendo que é, eu estou pensando só. E aí pensei em outra coisa. Presente. Que presente você pode dar para Jesus? Me diz, qual é o presente maior do que Ele na cruz do Calvário como um penhor de uma dívida que era sua, morrendo no teu lugar? Que presente eu dou para um homem que é o dono do ouro e da prata? Eu sei que você vai falar, a minha vida. Não, calma, bebê. Eu estou falando de presente agora. Estou falando de incomodação. E aí resta uma linguagem de amor. É aqui que eu estaciono. Tempo de qualidade. Sabe o que mais faz Jesus se manifestar, se revelar a você, ter espaço em todos os cômodos do teu coração? É quando você separa tempo com Ele. Como assim, David? Quer dizer que Jesus, a única coisa que Ele quer é que eu separe tempo para Ele? Separe tempo para Ele. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, e eu os amarei, e nos manifestaremos a Ele. Aleluia! E faremos morada. Aleluia! Morada. Como termina isso, Deus? Não termina, começa. A melhor fase do relacionamento com Jesus é quando você... Eu queria ser bem puro, assim, bem singelo. É quando Deus fala com você algo que não revela nada, mas mostra que Ele está contigo. É quando você fala com Ele aquilo que Ele já sabe, mas porque você sabe que Ele está junto. Relacionamento. Oi, Jesus, meu lindo. Jesus, eu te amo. E eu começo a trazer a memória a minha juventude com Ele. Quantas vezes chorei sem sentido, em lugares que não precisava, mas porque Ele estava falando comigo. Lindo. Isso é a coisa mais gostosa do Evangelho. E é só isso que Jesus quer comigo e com você. Ele não quer que você fique famoso, Ele não quer que você viaje o planeta Terra. Não é sobre isso. Ele só quer ser teu amigo. O resto é consequência da amizade dEle. Jesus veio para a terra, morreu no nosso lugar, viveu a nossa vida, para que a gente tivesse a oportunidade de um dia chamá-lo de amigo. Então, bebê, eu não vou complicar a tua vida. Eu vou só te dizer a verdade. Jesus só quer ser teu amigo. Nada mais. Porque se Ele for o teu amigo, todas as áreas da sua vida serão transformadas de maneira completa. Mas veja, lembra que eu disse no começo? Você vai saber o que Ele quer, mas é você que vai decidir se isso vai acontecer. Na mensagem anterior é: Senhor, eu sei que Tu podes. Agora eu preciso saber se o Senhor quer. Agora muda. Eu sei que Ele quer. Agora tem que ver se eu posso. Porque tomar a decisão de deixar Jesus entrar é morrer para o mundo. É dizer, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É abrir mão dos pecados que nos castigam. É abrir mão de correntes que nos amarram. É deixar Ele entrar de maneira completa. Porque é isso que Ele quer. É a obedecer, aprender a obedecer a voz e o comando do Senhor. Isso muda tudo. Mas é você que decide. Muda tudo, muda. Infelizmente, eu queria poder dizer para você: não, é de boa, muda nada. Não, muda
tudo. É uma loucura. Quando ele entra, começa uma faxina dentro da gente. É porque que tinha alguém que morava antes e que era fedido, fazia barulho. Quando ele entra, o cheiro tem que sair. Então tudo que é velho vai embora e as coisas são novas. Então você vai olhar no espelho daqui uns dias e vai dizer: o que está acontecendo comigo? Você está mudando. Seus relacionamentos estão mudando. Seu filtro de avaliar a vida muda. Tudo muda quando ele é o prisma que parte a sua visão. Então, lindo, eu jogo para você a responsabilidade. Ele quer ser o seu amigo, quer se manifestar a você e morar dentro de você. E isso é o evangelho claro como a luz. Não tem um preço, não existe uma cobrança, não é uma decisão, e o resto é o fruto da sua amizade com ele. As condutas, o caráter, e tudo é processo da amizade com ele. Não sei se você entende, quando a gente começa a andar com uma pessoa, a gente começa a se parecer um pouco com ela. Não é verdade? A roupa muda, às vezes a gente pega um trejeito na fala. Com Jesus é igual. Quando a gente começa a andar com ele, a gente começa a parecer com ele. Você viu que gostoso? Não é ele que vai se parecer com você, não, é você que vai começar a ser ainda mais parecido com ele. As pessoas vão te amar mais, sabia? Você vai ficar mais levinho. 3 amém. Tá bom. A decisão é sua. Eu vou fazer 2 perguntas. Se a sua resposta for sim, você vai levantar a mãozinha. E se você estiver na sua casa assistindo essa mensagem, você pode decidir também do jeitinho que você tiver. A primeira pergunta é para você que nunca entregou o seu coraçãozinho para ele. Acredita em tudo, mas na verdade nunca acreditou em nada de verdade, de maneira completa. Porque acreditar não significa viver, mas hoje você entendeu: Jesus, eu quero isso aqui. Eu quero que o Senhor entre mesmo. Eu quero ser teu amigo, Jesus. Eu quero saber o que o Senhor gosta. Eu quero saber o que eu posso fazer para ser melhorzinho, sabe? É você que vai decidir. Você tem que só deixar. Reconhecer, reconheço Jesus. Ele se manifesta, a morada começa e a transformação é gradativa, mas vai acontecer. Porque não existe evangelho sem mudança de vida. O evangelho é o poder de Deus para transformar o homem. A segunda pergunta é para você que já morou com ele, já sabe. Já foi teu best friend e você bloqueou ele no WhatsApp. Ele te incomodou tanto que você, como não queria mudar, preferiu achar que ele estava querendo te prejudicar ao invés de mudar você para melhor. E aí você foi embora, botou culpa na igreja, botou culpa nos outros. Só não pode esquecer que ele nunca te ofendeu, que ele sempre foi fiel e sempre foi e será o melhor amigo que você poderia ter tido. Então, lindo, vamos reatar a amizade? Ele está te esperando. Em nome de Jesus. Eu vou perguntar, se a sua decisão for sim, você levante a mão. Preste atenção, porque essa é a decisão mais importante da sua vida e nunca mais você vai ser o mesmo. Haverá uma marca dentro de você. Ele passou por aí. Então, pense bem, porque amanhã vai ser diferente. Seu caráter vai bater na sua portinha do coração amanhã e vai dizer: você tomou uma decisão, deixa ele comandar agora. Amanhã, seus filhos vão ver um pai diferente, uma mãe diferente. E talvez nem saberão entender o que está acontecendo, mas eles terão uma vida diferente porque você mudou. Então, preste bem atenção na decisão que você vai tomar. Eu vou perguntar uma vez, a gente ora, faz a maior festa que esse lugar já viu e vamos embora felizes com Jesus no nosso coraçãozinho, meu melhor amigo. Aleluia. Chorando fácil, se derretendo por ele, apaixonado, querendo contar para todo mundo o que viu, o que viveu e o que está vivendo, porque isso é o fruto de um amor, de uma amizade tão poderosa como essa. Se a sua decisão for sim, você levante a mão. 1, 2, 3.
tem certeza? Não vou perguntar de novo não, tá? Mas eu me assusto com tanta gente. Mas eu imagino o coração dele agora. E é por isso que eu acho que ele me curte bastante, sabe? Porque eu trago amigo para ele toda hora. E a minha vida é apresentar o meu melhor amigo para as pessoas. Por isso que onde a gente vai, seja em qualquer lugar, televisão, qualquer lugar, a gente está dizendo sobre ele. Porque é ele que tem o poder para fazer todas as coisas. Então hoje você entrou de um jeitinho e vai embora completamente diferente. Se você está tomando essa decisão, você vai repetir comigo uma oração, palavra após palavra. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu vou obedecer a tua palavra, viver segundo a tua vontade. Se manifesta a mim e mora no meu coração. O Senhor é o melhor amigo que eu poderia ter. Em nome de Jesus. Aonde você estiver na sua casa, se você está tomando essa decisão, comente aqui embaixo que você está decidindo e procure pelo aplicativo na Apple Store ou na Google Play o dia seguinte. A gente quer ajudar você a continuar nessa jornada incrível, aonde Jesus será o teu melhor amigo e nada vai te faltar. Deus abençoe, até a próxima série.